aí é claro que o casamento com o Palmeiras também, né, que acaba sendo um casamento. Eu saio do Rio de Janeiro, saio da casa dos meus pais, saio da minha casa, que é o Flamengo também, e fui casar com o Palmeiras, um casamento que deu muito certo. E o Pacaembu está muito nessa história, né? Porque o Pacaembu, assim, ele é tão bom para quem joga e talvez seja ruim para quem não joga. Então, para mim, que fiz muitos gols do Pacaembu importantes para a história do Corinthians, ele é marcado de uma maneira positiva na minha lembrança, na minha memória, sempre que se fala do Pacaembu. Era a minha casa. A gente tem saudade, mas foi, né? Já entendeu, né? Emoção, né? Aí só emoção, mas graças a Deus muito mais alegria. Tô falando isso que a gente vai ficando velho, né, cara? A gente vai ficando velho, então o Pacaembu já faz muito tempo também, né? Não, muito bonita, mas a vida passou, hoje nós temos nossa casa, tá tudo certo. Mas se pudesse ter um joguinho lá ainda, eu gostaria de ir, entendeu? Este é o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu, o nosso Pacaembu. Coisa que eu achei que eu estava enchendo o saco dos outros, mas eu vou te explicar. Teve o Plácido Bessi, que hoje está na Globo, inclusive, um amigão meu, ele estava fazendo o que vocês estão fazendo agora, o TCC dele. Ele e um parceiro dele. Então ele foi no Pacaembu fazer entrevista com os funcionários, tal, aquelas coisas para conhecer o Pacaembu. Por quê? Estava exatamente na época que o Corinthians ia parar de jogar no Pacaembu, né, porque ia se inaugurar o Itaquerão. Estavam construindo o Itaquerão. Então ele aproveitou o TCC e ele chegou em determinado momento com a entrevista comigo, vamos para a cabine, vamos para não sei onde, faz foto, faz isso, aquilo outro. Chegou num determinado momento na cabine, que derradeiramente era a minha entrevista, e ele falou, poxa, infelizmente agora isso aqui vai virar um gigante adormecido, né? Porque inclusive é o título que vocês acham na internet lá dele, Gigante Adormecido. Aí eu falei assim, não, né, pô, o Pacaembu ele tem uma história. História a gente não apaga, né? A história, você não acaba com a história. Você pode acabar até com a construção, mas a história você não apaga. Não, aí e rola entrevista, e ele falou, pô, mas agora o Corinthians indo embora, acabou, né, o jogo, não tem mais jogo. Eu falei, não, todo mundo joga aqui. Porque na época estava jogando Palmeiras no Pacaembu, estava jogando o próprio São Paulo, fizeram vários jogos no Pacaembu, Ituano vinha fazer jogo aqui no Pacaembu. Então a gente tinha, né, e quem quisesse poderia vir. Não tem... Era um estádio municipal que está ali para atender e acolher a todos, não era o estádio de uma só torcida, né? E depois ele insistiu novamente, eu falei assim, não, mas olha, veja bem, olha só o que eu fiz. Eu falei, não, o Pacaembu, cara, ele é meu, ele é seu, ele é nosso. Aí eu peguei e falei assim, pô, cara, todo mundo falando que o Corinthians vai embora e acabou o Pacaembu, e o Pacaembu não vai acabar, né? Aí eu coloquei isso como uma das frases a mais que eu falava no estádio. Aí eu falei, vou colocar isso na abertura. Aí eu coloquei, só que eu inverti, porque meu era muita prepotência, né? Aí eu fiz o seu, o meu, o nosso Pacaembu. E eu coloquei na abertura. Este é o Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o seu, o meu, o nosso Pacaembu. O que eu fazia era isso, cara. Aí, de repente, fui preenchendo os vazios lá e fui falando, criando frase lá no meio, abertura. No final tinha fechamento e assim foi. Aí acabou dando certo. Porque não tinha a abertura que eu faço, por exemplo, não tinha aqueles lances, né, de você falar da segurança, falar aqueles negócios. Porque o seu Milton ele era muito clássico. Né? Ali na Paulista, na Gazeta, alguma coisa, é na Gazeta. Então ele era muito clássico. Né? Ele chegava, falava as propagandas que tinha que falar, porque na época dele podia-se falar propaganda. Depois, por ser o estádio municipal, você não podia, a não ser que tivesse no descritivo do time. E então ele não tinha muita coisa, né? Era escalação, cartão, a renda, né?
Eu falei, pô, fica um negócio vazio, porque na hora do intervalo você não, né? Fica aquele negócio bobo, você fala, tal, você ficava buscando o que falar. Ninguém se manifestava, eu falei, vou parar com esse negócio que eu acho que eu tô enchendo o saco, porque toda hora eu falava. Toda hora eu falava. Aí eu falei, vou parar com esse negócio. A cada frase, a cada oração daquelas que eu criei, que eu fazia, e tinha uma que eu gostava muito, né? Que era por conta das brigas das torcidas. Então eu falava, né? Torça, vibre, respeite o seu oponente, veja-o como seu semelhante. Afinal, o objetivo é o mesmo, a alegria de torcer. E na racionalidade da vida, a paixão é pelo futebol. O amor é pela vida. Estádio Municipal Paulo Machado. Eu repetia. Aí eu falei, rapaz, eu vou parar com esse negócio porque estou perturbando os outros. Aí eu parei. Não falava mais, né? Eu falei, pô, para com o seu, o meu, o nosso, toda hora. O seu, o meu, nosso, o seu, o meu, nosso. Parei. Rapaz, aí foi que eu descobri o que tinha acontecido. Sabe quando parece que vem um rolo compressor, um tsunami assim? Acabou virando, eu não digo nem a favorita, mas a marca, né? Acabou virando a marca, porque isso me levou para televisão, com todos os programas de TV, rádio, sabe, repórter, jornal, tudo que ia fazer lá, poxa, cadê o sorriso? Poxa. Aí você vê as pessoas copiando na televisão, e ficava recebendo mensagem. Olha que interessante. O pessoal que me conhecia ficava mandando, sorriso, fulano tá eu vou mandando um zap lá, sei lá, uma mensagem lá pra TV, porque, pô, a mulher lá tá falando seu bordão. Eu falei, falar até papagaio fala. Só que ele não escreve, pô. Não, eu escrevi, fazer o quê? Então é bom, sabe? Eu acho que foi bacana. E por isso você acaba criando uma marca, né? Mas isso pra mim é bom. De Araújo, tá? Hoje eu estou aposentada da Prefeitura de São Paulo, trabalhei no Pacaembu por quase 20 anos, tá? Entrei em 8 de setembro de 98 e saí dia 31 de agosto de 17, aposentada, né? Sempre fui torcedora fanática do Corinthians. Então, eu trabalhava na Secretaria de Esportes, né, do município de São Paulo, a SEMI. Só que eu não ligava o Pacaembu à Secretaria de Esportes, eu ligava o Pacaembu ao Corinthians. Olha que loucura. Aí um dia uma amiga minha falou, vamos assistir? Falei, vamos. Isso foi em 98. Falei, vamos lá no Pacaembu assistir um jogo do Corinthians e tal. Aí, ali, você conhece o Pacaembu? Conhece a Praça Charles Miller? Então, ali no centro dela, eu estava sentada, comendo um cachorro-quente, uma Coca-Cola, um calor, Corinthians e Vasco. Aí eu olhei, Estádio Municipal, Paulo Machado de Carvalho. Eu falei para minha amiga, peraí, não é do Corinthians? De quem ele é, essa coisa linda, porque a entrada dele é uma coisa maravilhosa. Aí ela falou, será que é da Secretaria de Cultura? Olha só, a viagem. Aí a gente olhou uma para a cara da outra e falou, mas duas bestas mesmo, né? Ele pertence à nossa secretaria, vamos lá. Aí a gente já tinha comprado ingresso, tanto que eles tentaram barrar a gente, falou, o ingresso está aqui na mão, a gente quer falar com o pessoal da DM. Aí vinha descendo um rapaz que, por coincidência, era amigo nosso. Aí a gente falou, para trabalhar no Pacaembu, ele falou, para ontem, entra aí, vamos lá na DM. Aí nós fomos, conversamos com a Silvia, que era a chefe do departamento pessoal. No dia seguinte, a gente estava lá na Secretaria de Esportes pedindo a transferência. Pegamos o memorando e, bora Pacaembu, ser feliz. Pacaembu, eu costumo dizer que eu sou um improviso que permaneceu, né? Porque, na realidade, eu em 2010, no começo de 2010, eu fui para lá. Eu já estava aqui na subprefeitura do Butantã. Em 2010, quando o Kassab começou a colocar aqueles coronéis, eu sempre trabalhei na subprefeitura com esportes e eventos. Entrou um coronel lá que ele queria que eu fosse coordenar o RAPA. E eu, graças a Deus, eu tenho uma notoriedade aqui na região que eu já era conhecido por conta do samba, né?
E depois passei a integrar mais ainda com as comunidades locais aí por conta do esporte e da cultura. Aí ele queria que eu fosse trabalhar como coordenador do Rapa. Pensa, eu falei, com tanto trabalho cultural e esportivo que eu fiz na região, eu vou mandar sacar as coisas dos outros agora, para morrer na rua? Na época, o secretário era o Dr. Walter Feldman, né? E ele, como secretário de esportes, ele falou, não, você vai trabalhar na Secretaria de Esportes. Aí eu fui para o Pacaembu, abril ou maio. Infelizmente veio a fatalidade, né? O seu Milton, que era um locutor antigo lá do Pacaembu, veio a falecer, né? E chegou no quadrangular do Brasil, feminino, no dia de jogo. Aí o que aconteceu? Chegou, faltava 1 hora para o jogo e não tinha ninguém para fazer a locução, porque quando o seu Milton faleceu, o Alessio, que era o diretor do Pacaembu na época, junto com o Mauro, eles começaram a fazer teste, né? Fizeram teste com feminina, uma senhora, fizeram teste com locutora, para ver se mudava, fizeram teste com o pessoal da operação de som e tal. Aí chegou na hora do jogo, não tinha ninguém para falar no microfone. O Alessio Gamberini já trabalhava comigo aqui na subprefeitura do Butantã, que ele foi supervisor de esportes, né, e eu assistente técnico. Aí ele pegou, já me conhecia, que ele via eu fazendo samba por telefone, meus parceiros às vezes passavam na subprefeitura, e a gente fazia samba na minha sala, né? Então ele, não. Aí ele virou e falou, Sorriso, sobe lá para fazer o jogo. Eu falei, você tá maluco? Vamos fazer o teste primeiro. Todo mundo fez teste, eu vou... Para de graça, sobe lá e faz o jogo. Mas graças a Deus acabou dando certo, fizemos o quadrangular e de lá para cá, quer dizer, por isso que eu costumo falar, eu sou improviso que acabou dando certo. Eu fui ficando. Tem um samba que fala assim, a gente vai ficando até o amanhecer e eu tô lá. Eu comecei no Pacaembu dia 27 de fevereiro de 2007, fui diretor do Pacaembu até dia 27 de agosto de 2017. Foram 11 anos e 7 meses, né? Tenho muita felicidade quando eu falo isso, tentar ser até preciso no tempo que eu fiquei, porque o Pacaembu foi inaugurado dia 26 de abril de 1940, então ao longo desses 81 anos aí que se passou no Pacaembu, até virar o Alegra Pacaembu, que hoje está dominando lá, que acabou fazendo a privatização. O Pacaembu teve na sua história 58 diretores. A Alegra Pacaembu assumiu ano passado, então em 80 anos teve essa quantidade de diretores e eu tive a felicidade de ficar por 11 anos e 7 meses. Na história foi o cara que mais tempo ficou, mas o Pacaembu era, eu vou dizer para vocês o seguinte, eu não tenho medo nenhum de falar isso, vocês falaram com alguns funcionários, já devem ter visto isso. Era um grau de satisfação, todo mundo ir trabalhar, que era uma coisa louca. Tinha cara que chegava de manhã para a gente, entrava na sala para conversar com a gente, falou, ainda bem que hoje eu vim trabalhar, porque se pudesse ficar em casa hoje eu fazia besteira. Então, o Pacaembu, para mim, é uma coisa... Acho que foi o maior presente que Deus me deu, porque a gente teve a possibilidade de montar uma família, a gente teve a possibilidade de ver a revitalização daquele monstro. Porque mesmo com o pessoal novo que entrou lá, a gente interage bem, né? Então, eu acho que você está no lugar que você gosta e está se divertindo com o trabalho que você faz, tem coisa melhor? Não tem. Então, o legal é isso, é você se divertir com qualquer trabalho que você faça. Eu sou assim, eu sou meio... quando eu vou num lugar que o negócio não está muito bom, eu não desfaço, porém disfarço. Mas é gostoso a gente estar num lugar que você se sinta bem. Minha mulher briga comigo até hoje, sabe por quê? Porque ela fica brava, meu salário nunca dá em casa. Ela vira para mim e fala assim, como é que com 5 mil reais você conseguia administrar o Pacaembu? É a pura realidade. Nós tínhamos uma verba, na prefeitura, chama auxílio de caixa. Então sai um documento que até o quinto dia útil, ela entrava na conta do Pacaembu. Nós tínhamos um departamento financeiro no Pacaembu, que era um departamento que cuidava muito, era da parte da secretaria e a parte muito de jogos, para fazer a arrecadação. Tá. Vinha 5 mil reais para você cuidar de 75.952 metros quadrados. Ou seja, não é dinheiro para nada. Então, eu aprendi uma coisa na minha vida, não sei se o Daniel falou isso para vocês, mas uma das coisas que eu aprendi é pôr uma cartola na cabeça e sair pedindo esmola.
A gente usava do artifício, do subterfúgio, o Pacaembu ser um ícone da cidade, né? E nós tínhamos ali muitas opções de comércio que nos ajudavam, alguns depósitos de materiais de construção, essas coisas. E o grau de amizade, que a gente tinha muito amigo, temos, graças a Deus, ainda muito amigo, parece brincadeira, nós tínhamos um caderninho. E naquele caderninho, porque a detalhe é o seguinte, era até uma vergonha pôr no computador, era melhor ter um caderninho na mesa do Bravo, que era o nosso homem da... Não, esse mês nós pedimos para quem? Então agora mês que vem nós pedimos para o Y. E era assim que o Pacaembu foi gerido. De vez em quando você conseguia uma emenda parlamentar para um pequeno recurso, mas você não conseguia emenda parlamentar para lá dentro. Ia para a secretaria e a secretaria tinha que desmembrar aquela emenda. Então era um sufoco maluco. Mas eu vou te falar uma coisa, era muito excitante, porque o Daniel deve ter passado para vocês. Nós, durante toda essa vida, nós não fechávamos um mês sem a gente comemorar o que tinha conseguido fazer. O significado de conseguir 15 latas de látex do depósito X e pintar o setor visitante, completou aquele mês. Outro mês, pedi para outro cara mais 15 para o setor família. E era uma conquista por mês, era assim que foi gerado. Foi assim que, de 2007 a 2017, nós fomos tentando deixar o Pacaembu sempre em ordem. Então, mas o que o Daniel falou para você era pura realidade. Eu só queria tentar na minha casa conseguir fazer a mesma coisa com o meu salário, não consigo. É uma administração de um clube como qualquer outro, né? Então, são reclamação porque fechou a piscina, porque a água da piscina está fria, porque o estacionamento, isso, sempre tem alguma coisinha. O Pacaembu, ele tinha duas características, né? O Pacaembu, ele tinha funcionário público e tinha os terceirizados. Então, nós tínhamos a empresa de segurança, que era uma empresa X, empresa de limpeza, uma empresa de quantidade, e tinha os funcionários públicos para estádios, secretarias. O Pacaembu é um clube. O Pacaembu tinha muitas aulas, professores, nós tínhamos a piscina, a vida social do clube. Então, nós tínhamos, em 2007, nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, chegamos a ter 108 funcionários públicos, 68 cadastrados funcionários de limpeza e 72 funcionários de segurança trabalhando em 3 turnos. Então, nós estamos falando de 68, 72 mais 106, 116, desculpa, 72 e 68. Então, era um universo de 256 colaboradores. Esse era no início de 2007, onde a gente, depois que o passar do tempo foi acabou-se os concursos públicos, né? E 2017, quando eu saio de lá, nós só tínhamos, naquela ocasião, 33 funcionários públicos somente. Pacaembu, para você ter uma ideia, até naquela ocasião, nós tínhamos no nosso cadastro. A pessoa, para ser sócia do Pacaembu, o que requer é ele ser munícipe da cidade de São Paulo. Isso bastava ele ser munícipe. Tinha, sistematicamente, a gente fazia um recadastramento para não perder o universo, né? Então, o Pacaembu, o ápice dele, chegou a ter no seu cadastro 52 mil pessoas cadastradas, mas, na verdade, o turnover do Pacaembu era na casa de 4.500 pessoas. Esse era o nosso turnover. Agora, nós tínhamos uma grade de aulas de segunda a sexta da semana, uma grade muito intensa, onde, vamos dizer, presença de aula, porque, por exemplo, você podia fazer aula da aeróbica e fazer aula de musculação. Tudo bem, mas eram 2 aulas, tá? Então, mas nesse universo nós tínhamos uma brincadeira de 1.400 alunos por semana recebendo aula. Isso de natação, de esportes de quadra, de corrida, de aeróbica, yoga, dança do ventre. Era uma gama bem grande. Na realidade, era um complexo esportivo, ele é um clube municipal. Ele não é um estádio só, né? Ele é um estádio que tem um clube municipal. Eu sei que quando eu comecei a dar informação e dizer o que eles precisavam para fazer a matrícula, chegou um ponto que o pessoal lá da secretaria falou: pô, Sorriso, para de falar um pouco, porque, pô, bicho, tá mais de 600 inscrições por dia. E 400 aulas. Nós estamos falando de 4.500. Essa diferença que nós estamos falando de 3.100 pessoas,
São pessoas que vão só para nadar, não vai ter aula, pessoas que vão só caminhar, não vão ter aula. O Pacaembu, pela característica do bairro, tinha muita gente, cidade maior, e tinha o hábito de andar no Pacaembu, sentar na arquibancada do tênis aberto, que é um lugar que você pega sol, nós tínhamos umas áreas para chureirinho, para irrigar, blá, blá. Muita gente dessa idade que ia ler, tinha muitas senhoras fazer tricô, elas formavam grupos para fazer tricô, crochê, trabalhos manuais. Então, daí essa diferença dessas 3.100 pessoas que era o turnover. Agora, em termos de aula, o número de 1.400 para você raciocinar em termos de aulas municipais, pensando que você tinha, na verdade, efetivamente, 6 horas de aula por dia, 3 na parte diurna e 3 na parte da tarde vespertina, era um número que eu posso dizer para você, todas as classes cheias. Inclusive isso, nós estamos falando de crianças nos esportes de quadra, que eram os nossos times de futsal, que inclusive disputavam na ocasião todos os campeonatos que eram possíveis a municipalidade participar, até as pessoas de maior idade. Nós tínhamos, por exemplo, na aula de yoga, nós tínhamos muitas pessoas na casa de 60, 70 anos. Mas, assim, os nossos professores eram muito queridos. Eu sei porque teve uma época que o secretário de esportes fez uma pesquisa. Então, era dado para o associado ele avaliar o atendimento. Cara, eu comecei a ler e separar. Tinha declarações de amor para as professoras, sabe? Principalmente a terceira idade, porque o Pacaembu, você sabe, é um bairro velho, né? Ele não, o público do Pacaembu era mais da terceira idade. Assim, para natação, tinha aluna ali que ela participou da inauguração do estádio. Ela estava presente e continuava no estádio e era uma ótima nadadora. E aí você via, professora tal, eu amo você, porque a gente às vezes percebia assim, a pessoa fica só, porque casa os filhos, os netos vão morar longe e acaba ficando sozinho, né? E aí eles viam nos professores aquele que fazia o dia deles feliz. Então, era uma diversificação bem grande. E como nós tínhamos características de professores, nós realmente tentávamos desmembrar da forma possível para poder atender todas as faixas etárias da melhor forma possível. Eu me preparava chegando. Quando eu estava lá dentro, eu estava trabalhando na administração, chegava o horário do jogo, aí mudava o trabalho, eu fazia parte do quadro móvel, né? Que é onde o pessoal é pago para trabalhar no jogo. Depois que eu saí de lá, voltei para a subprefeitura do Butantã, então às vezes eu estava trabalhando na subprefeitura, tinha jogo que começava cedo e tal, e eu entrava 3 horas antes. Tanto que depois eu combinei com o diretor e falei, 3 horas não dá para mim estar aqui porque eu estou deixando o trabalho lá e está complicado, porque aqui na subprefeitura eu era um chefe técnico. Passei a entrar 2 horas antes do jogo. Então minha preparação era subir, era chegar lá no Pacaembu, assinar a folha do quadro móvel e subir para a cabine. Aí na cabine você, sabe, vai lá, vamos ver as músicas que vamos colocar, que era eu e o técnico de som. Mas preparo, assim, né? Só quando tinha, vamos supor, quando o time passava algumas normas pra gente, que eles queriam, algum descritivo, né, norma? Descritivo que eles queriam que falasse no jogo, ou algumas ações que eles iam fazer no jogo, aí sim, eu ia para ver qual era a ação, né? Já preparava lá, já falava com o rapaz do som e com o Daniel, que é o rapaz do placar que trabalhava lá da lado na minha cabine. Porque normalmente eu utilizava o placar para fazer a leitura de escalação, aquelas coisas. Eu não fico com anotações, tal, a não ser quando tem alguma coisa para anunciar. A preparação é 2 horas antes, eu estava na cabine, só para arrumar, tal, som. Eu levava um netbook, o pessoal já estava reclamando do meu netbook. Eu tinha um netbook, eu não tinha um notebook. Então, quer dizer, o som do meu netbook já não aceita mais atualizações nenhuma, né? Toda hora os caras reclamavam, isso não dá para você comprar um notebook. Eu falei que se alguém comprar e me dá, tá tudo certo, né? Porque eu não tenho dinheiro para comprar. Então vamos lá, vamos aqui que eu improviso. Então eu subia para preparar essas coisas, ver o que tinha que entrar, o que não ia, as músicas que eu ia colocar ou não. Porque diferente dos outros estádios, por exemplo, eu fiz 6 jogos no Allianz, quando o Marquinhos precisou fazer um curso fora aí. Eu fiz 6 jogos lá. Pô, bicho, ali é um negócio de louco. Produção Globo. Lá é produção Globo.
tem o cara que opera a mesa de som, tem a menina que bota as músicas, tem o rapaz que bota as propagandas, tem o cara que cuida das câmeras e um produtor atrás de você. Então você só fala na hora que ele pede. Agora é você, Sorriso. Opa! Acabou. Valeu. Agora você, Ciclano. Então, quer dizer, lá no Pacaembu, não. Lá no Pacaembu é raiz. Aquele negócio você tinha que fazer por você e para todos, né? E agora é oficial, viu? O estádio do Pacaembu foi privatizado. A Prefeitura de São Paulo assinou o contrato de concessão do complexo por 35 anos. Com isso, a economia aos cofres públicos deve ser de R$500 bilhão. Eu falava muito, mas nós, funcionários, a gente não acreditava muito que ia rolar, não, porque muita gente tentou e não conseguiu. O Maluf, na época, ele tentou, só que os moradores abraçaram o Pacaembu. Eles deram as mãos e envolveram o estádio, sabe? Então, tem a Viva Pacaembu, tem várias associações, né, que brigam pelo estádio. Eu não acreditava que ia rolar, não. Aí acabou saindo, né? Infelizmente. Antes do consórcio entrar, estava rolando o papo de passar para a mão de terceiros, acabaram os jogos. Então já tinha passado 3 anos da aposentadoria. Eu falei, vou sair. A máquina pública, ela não tem, hoje, lamentavelmente, porque é só vocês pegarem na história, vocês vão ver. Você não viu mais prefeitura abrindo concurso, estado abrindo concurso. Então, óbvio, a prefeitura não fez mais. O poder público, eles não fizeram mais concurso. Então, é óbvio que você vai encontrar o quê? A máquina esvaziada, que ficou sem pernas para lidar com os seus equipamentos, os seus trabalhos, né, que deveriam servir para nós. Então, é óbvio, tudo eles estão terceirizando. E o Pacaembu, ele ganhou, né, nessa concessão, no meu ver, ele ganhou. Eu acho que é isso, é você viabilizar o que veio com essa concessão, e o pessoal é muito mente aberta, o pessoal é muito bacana. Quando eu vi, né, toda essa mudança, todo mundo comentando, vou ter que voltar para a secretaria, quem era funcionário, vou ter que voltar para a secretaria. Outros falaram, acho que não vai dar mais. Os cargos políticos, obviamente, tiveram que sair. Quem era funcionário da secretaria, voltou para a secretaria. Porém, não é uma coisa assim com terrorismo que estavam falando, né? Porque no começo é igual você entrar no emprego novo, né? E o cara, nossa, não, o pessoal vai tirar todo mundo. Então, quer dizer, eu aguardei eles virem conversar. Quando vieram conversar comigo, falei, Sorriso, você pode continuar conosco? Falei, poxa, eu tô aqui para isso, né? Então, quer dizer, tudo é questão de conversação, é questão de diálogo, né? Você saber negociar. Agora, eu acho que tem muitas melhoras por vir aí, exatamente para viabilizar o uso e otimizar o uso do Pacaembu. Porque o Pacaembu estava muito sucateado no seguinte sentido, tudo que precisava fazer no Pacaembu, ou precisava de uma verba parlamentar, que é nosso, ou precisava de um patrocínio. Você ia pintar uma arquibancada, alguém tinha que patrocinar a tinta. Você vai trocar um cabo de energia, alguém tinha que patrocinar esse cabo de energia. Então, você percebe? Se a dependência era essa, do financeiro para cuidar do equipamento público, então, obviamente, a concessão é viável. Acho que era tudo que... Na vida, as coisas são interessantes, né? Eu, como eu falei para vocês no começo, quando eu dei meu perfil, falei para vocês que eu era contrato de confiança. Minha vida, além de atleta, minha vida foi administrativa no mercado privado. Eu acho nada como, na hora de eu valorizar a privatização de um lugar, acusar o lado negativo que a municipalidade ou a parte do estadual causa. Sim, realmente, se você pegar a história do Pacaembu, quando alega, ela não está errada na hora de quando você fala assim de uma administração pura. Porque é óbvio, para você manter um complexo de 75.958 metros quadrados, que é o caso do Pacaembu, você tem uma demanda. E o que saiu na imprensa, que o custo do Pacaembu era aquela importância que se falava, não é bem aquela mesmo. O jornalismo é isso, e quem quer privatizar tem de fazer isso. Então, se fosse uma empresa privada, realmente o Pacaembu era muito deficiente. Ele era deficiente. Agora, eu lhe pergunto, o Pacaembu ele nasceu em 1940, com o cunho que a CIT fez aquilo, para fazer a unificação do lado cultural com o lado esportivo.
o princípio da municipalidade. Esse princípio, museu não foi feito para dar lucro, escola não é feita para dar lucro, hospitais não são feitos para dar lucro, hospitais estaduais e municipais são para atender a municipalidade. Então, o Pacaembu, o Ibirapuera, tudo isso ao longo da vida foi criado para atender a população. Então, nesse critério, o Pacaembu tinha, sim, uma vida que atendia muito bem a municipalidade. Vamos pegar assim, vamos fazer um lado a lado. A história de São Paulo já é um marco. A história do Pacaembu está inserida na história de São Paulo. Então, você não tem como... se você pegar todos os espaços históricos aí de São Paulo, o Pacaembu é um espaço muito marcante, porque, poxa, ali ele teve N atividades ali. Você fala de Maria Lenk, se você falar de Leônidas da Silva, se você falar de Pelé, até Neymar e Ronaldinho, todo mundo vive lá dentro, cara. Então, quer dizer, o pessoal que está no entorno do Pacaembu, tanto que eu falei no samba, que ele já foi morro. Então, quem chegou depois e começaram a construir no entorno dele. Né? Então, hoje as pessoas falam, Pacaembu é um negócio que está aí, mas ele tem que ser otimizado, sim. Já começamos a otimizar como clube. Né? As pessoas têm que saber que o clube está ali. Independente se o estádio está tendo jogo ou não, o clube tem que funcionar, tem que acolher a todos, está ali para atender a todos os paulistanos. Atende a todos os paulistanos. Então, eu acho que não dá para você falar de Pacaembu, falar de São Paulo sem falar do Pacaembu. Tal qual não dá para você falar de Pacaembu e não dizer que ele está em São Paulo. Né? Eu acho que é isso. Então, são as histórias, né, que fazem parte da vida da gente, de quem cresceu em São Paulo, nasceu e foi criado em São Paulo. A gente sabe como que é. Eles alegavam que que o Pacaembu não dava lucro, mas qual é a instituição, um órgão público que foi feito para dar lucro? Ele foi feito para prestar serviços. O Pacaembu passa a ser um business, onde vai ser legal, um shopping, bárbaro, muito legal. Vai girar economicamente muito melhor, porque vão ter salas de conferência, muito bom, porque São Paulo não tem uma diversificação, que se o Pacaembu tem, porque muitas coisas que o Alega Pacaembu está fazendo agora, e inteligentemente, com méritos, eles estão aproveitando muitos projetos que a Secretaria de Esportes tem. Agora, quando a gente analisa a municipalidade, o Pacaembu, ele não era economicamente autossustentável? Não era mesmo. Mas fica a pergunta, o estádio de futebol, hotel, ou que nem o hospital, a escola, como que era a preocupação, entende? Então, isso é a análise que eu faço. É importante perceber que o Pacaembu ele está no centro de uma batalha ideológica entre esse mantra, esse dogmatismo neoliberal e o papel do Estado, que tem que se colocar a serviço do bem-estar social e não a serviço do lucro de empresários. Não tem nenhum estádio que chega e que tem uma atmosfera tão bonita como o Pacaembu. Estou feliz agora que ele foi privatizado de uma maneira inteligente para que possa se estabelecer. Já quebrou o tobogã todo, vai se fazer um shopping legal, vai dar oportunidade para as pessoas poderem assistir os jogos dos seus times. Não sei se o Santos, o Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, se eles vão querer realmente estar no Pacaembu. Eu acho que deveriam estar. Então foram 80 milhões de reais investidos só para assinar o contrato de concessão, para que depois a gente pudesse fazer mais 300 milhões de reais de investimento. E a soma total, só para assim, vocês terem um número de referência da prefeitura, é que a prefeitura vai, entre a arrecadação de impostos e desoneração, vai ficar com um resultado positivo em mais de 800 milhões de reais ao longo dos 35 anos de concessão.